Stephen King. Que tal? Vamos falar um pouquinho dele? Ironicamente, eu vou falar de um autor, de um escritor que eu li muito pouco. Uma explicação para isso. Por quê? Durante a década de 80 e a década de 90, vários filmes foram produzidos baseados em obras do autor. Então, naquela época, faculdade, estudava muito, trabalhava, tinha que ler sobre trabalho. Eu assistia os filmes e aí pensava, uai, para que eu vou ler esse livro se eu já assisti o filme? Eu escolhi um livro, A Zona Morta. A história principal é a seguinte: tem um protagonista, Johnny Smith, ele sofre um acidente de carro, fica perto de 5 anos em coma, acorda e aí passa a ter um tipo de poder, ele encosta numa pessoa ou encosta num objeto muito usado por determinada pessoa e aí passa a ver alguma coisa do passado, do presente e até de um eventual futuro daquela pessoa que ele tocou. Essa é a história principal. Mas o que o livro tem de melhor é que ele é muito mais do que isso. Porque, obviamente, ele vai encontrar pessoas boas, vai salvar uma pessoa de um futuro que pode ser muito traumático, mas o livro trata de outras coisas também. Por exemplo, no meio disso tudo, ele vai ter que lidar com a dívida do hospital. Ficou 5 anos lá. A mãe dele, com esse acidente, já era muito religiosa, ficou meio fanática. Então, depois que ele acorda do coma, com os debates ali, ele mesmo depois passou a tentar analisar a situação dele. Por quê? Ele tinha uma namorada antes do acidente. Quando ele acorda, a namorada já está casada com outro, até com um bebezinho. Então, ele pensa, poxa vida, isso aqui foi uma bênção, um dom que eu adquiri, ou é uma maldição? Né? E aí questiona questões divinas. Tudo isso acontece durante a década de 70. Então, Stephen King, ele de uma forma muito bacana, o que ele vai fazer? Ele vai passar pelos grandes músicos da época, ele vai passar sobre os grandes filmes, vai citar a Guerra nas Estrelas, que é de 76, vai citar o movimento da disco music, e também, principalmente, vai citar os grandes acontecimentos políticos da época. Então vai falar de Guerra do Vietnã, vai falar de choque do petróleo de 73, vai falar de renúncia de Richard Nixon por causa do Watergate, vai falar da eleição de Jimmy Carter. Então ele vai passando o movimento hippie, quer dizer, ele dorme, o pessoal se vestindo de um jeito, quando ele acorda está todo mundo com o cabelo um pouco mais comprido, as roupas com cores mais vivas, né? Então, tudo isso aí está no mesmo livro. Então, você compra um livro de suspense e ganha grátis um capítulo de história da década de 70. O livro é fantástico. Eu já separei como um dos melhores do ano. E olha que nós estamos em março ainda. Ok? Vale a pena.